Irmãos queridos, boa noite. Que a graça do Senhor esteja em seus corações. Eu acho uma coisa maravilhosa estarmos aqui. Às vezes eu fico pensando, boa parte das coisas mais bonitas da minha vida aconteceram na igreja. Não sei se você tem essa experiência, né? Momentos fundamentais de um novo rumo. As coisas mais lindas aconteceram comigo na igreja. Inclusive conheci Iracema. Na igreja que eu conheci. E nós estamos aqui juntos para o culto, e isso, é claro, é maravilhoso. Eu fico muito contente de estarmos juntos mais uma vez nesta noite. Antes de lermos o Salmo de número 7, eu quero fazer dois comentários que são relevantes. O primeiro hino que cantamos, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Quer dizer, a ideia é assim, Deus me ama, não sei por quê. Não dá para explicar. Deus amar a mim, por quê? Ele tinha essa dúvida. O Stowe era o nome dele. Ele era um jovem de família crente nos Estados Unidos, mas ele não ligava para as coisas de Deus. Muitas famílias são assim, né? O pai é fiel, a mãe é fiel, a família toda, e ele desgarrado prefere ficar aqui e ali, se divertindo, bebendo com os amigos, e o Stowe era assim. E ele foi convocado para a guerra de secessão, a guerra do norte contra o sul nos Estados Unidos. Ele foi convocado para a guerra. E preparando a maleta dele, a mala, a bagagem dele para a guerra, a mãe dele colocou a Bíblia junto com as coisas dele. E ele viu aquela Bíblia lá e deixou lá. Não teve nenhuma reação. Deixou a Bíblia lá. E foi para a guerra. Até que ele foi ferido na guerra. E aí, ferido lá, jogado, ele abriu a bolsa dele e pegou a Bíblia. Ele leu a Bíblia ali no sofrimento, ferido, né, com risco até de morrer. Ele começou a sentir alegria na palavra de Deus. Começou a gostar de ler a Bíblia. Começou a gostar de pensar nas coisas de Deus. E ele aceitou o Evangelho e continuou naquela situação até que acabou a guerra e ele foi embora. Mas ele voltou da guerra e faltava uma perna, porque perdeu aquela perna na guerra. Ele se tornou um empresário, apesar disso ele era um brilhante, muito inteligente, organizou uma empresa e começou a ficar bem de vida. Era um crente que estava ficando rico, muito rico. Há certas coisas que dão muito certo e as pessoas ficam bem de vida. Mas alguma coisa perturbava a mente dele, perturbava o coração dele. E um dia ele vendeu a empresa, largou tudo para lá e se tornou pregador. E ele escrevia os hinos, porque os pregadores naquelas épocas, eles usavam muito a música. E os hinos, eles escreviam os hinos. E o Stowe escreveu vários hinos. Mas uma coisa ele não entendia. Por que ele não morreu na guerra? Por que ele foi salvo da guerra? Por que o tiro pegou a perna dele e não pegou no peito? E ele ficava com essas dúvidas. Aí ele escreveu: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, nem por que razão o Salvador para si me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido. E ele continuou, deixou tudo e se tornou um pregador ambulante, daqueles pregadores que vão de cidade em cidade, formam aqueles grupos. E um amigo dele chamado Graham colocou a música neste hino maravilhoso, que para mim é um dos hinos mais maravilhosos, porque leva a gente a pensar em coisas incríveis. Por que ele não morreu na guerra?
Quando eu tinha 4 anos de idade, eu tive varíola. Naquela época, não tinha tratamento praticamente. O tratamento era ficar isolado. E as crianças estavam morrendo porque a varíola produzia aquelas bolhas, aquelas vesículas, e às vezes, ou geralmente, aquelas vesículas também eram produzidas dentro da garganta da pessoa. E aquelas vesículas cresciam e a pessoa, a criança ou o adulto morria sufocado, por não poder respirar. E eu estava lá, em casa, e alguém chamou a ambulância e me levou. Eu me lembro, até hoje, eu tinha 4 anos de idade, me lembro até hoje. Quando o enfermeiro olhou para mim, ele abriu a minha boca, correu lá, pegou uma pinça grande, meteu um chumaço de algodão e abriu a minha boca. 2 enfermeiros e foi tirando aquelas bolhas que já estavam me sufocando e eu já estava morrendo. Aí dali me levaram para o isolamento. Fiquei 8 dias no hospital São Sebastião, no Rio de Janeiro. Está lá até hoje aqui no hospital e até hoje é isolamento. E eu fiquei naquele isolamento. Os meninos que tinham varíola, eles morreram. Por que eu não morri, né? Então a gente faz pergunta, né? O Winston fazia a pergunta: por que Deus me amou assim, né? Porque Ele me preservou. E essa é uma boa pergunta. E o outro hino, que é uma paráfrase do Salmo 42, 142, em que o sofredor, o autor sofredor, porque às vezes a gente não tem a quem recorrer, não tem a quem buscar, e ele não tinha um juiz, não tinha uma autoridade, não tem ninguém, ele sofre, é maltratado, é agredido. E ele falou: já sei, vou me queixar a Deus. Aí ele escreveu a música: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele eu vou me queixar. Irmãos, eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque um dos problemas do ser humano é queixar, né? E não funciona, né? Esposa se queixa a vida inteira do marido, ele morre velhinho e a queixa não adiantou. Não adiantou nada. Depois de 60 anos de casado, não mudou, e apesar dela todo dia, faz isso, não faz isso. Né? E pessoalmente, eu vou me queixar a Deus. E aí, diante dele, eu vou me queixar. O Salmo de número 7, ele é parecido porque é parecido com o hino, não sei por que de Deus o amor, porque é um hino, né? Os salmos são hinos, são canções que eram escritas para serem cantadas no culto em Jerusalém, no templo. Os levitas, que eram os responsáveis pelo culto, escreviam os salmos, mas os cânticos, né, que eram salmos. Mas também eles recebiam contribuições. Por exemplo, o Davi escreveu muitos salmos, ele não era levita, ele não era responsável por escrever salmos, mas ele escreveu salmos. E o autor desse salmo aqui é Davi. E esse salmo foi baseado numa experiência dele. Se você ler aí no título, vou pedir, Irene, leia o título desse salmo em cima, antes de começar o salmo. Deus defende o justo contra o ímpio. Tá. O que mais? Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cuxi e Benjamim. Está vendo? Esse cântico tinha uma motivação. Ele escreveu esse salmo por causa de alguma coisa que esse tal de Cuxi falou para ele. Então, uma pessoa me maltrata na rua, e eu posso escrever uma oração com base naquele maltrato. O marido foi grosseiro com a mulher, ela pode escrever uma oração com base na experiência daquele maltrato. Então, o que encontramos nesse salmo é isso. O salmo foi escrito por Davi em função de ofensas que ele recebeu.
A nossa tendência, quando somos ofendidos, é ter uma reação ofensiva também. E essa passagem é muito interessante, porque Davi foi ofendido e ele não respondeu à altura, como nós diríamos. Não, eu sou assim mesmo. Tinha uma irmã que dizia, eu sou assim mesmo, eu sou transparente mesmo, eu sou assim mesmo, eu falo, se alguém me falar, eu piso também, eu sou assim. Mas esse não é o melhor caminho. O melhor caminho, se a queixa, vai para o seu quarto, se ajoelha e diz, eu estou aqui. O senhor viu o que ele fez? O senhor viu o que meu filho fez? Eu estou me queixando, que o senhor me conforte, me ajude, me cure, porque às vezes ficamos doentes por causa do mal que nos fazem. E ficamos doentes. E às vezes é a raiva, a vingança toma conta. E aquele vai lá e se queixa a Deus. E Davi escreve esse salmo. Bom, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Eu acho que... Aliás, não é que eu acho. A própria psicologia diz que buscar conhecimento e aprender é uma maneira de cura. Por isso a igreja é tão importante, porque a igreja é um lugar de aprender. Você aprende alguma coisa. O nosso cérebro ele foi programado para aprender. E quando a gente aprende, existe uma resposta de gozo, de alegria. O cérebro responde com um estímulo de prazer, de alegria. É por isso que a gente busca aprender. Quando eu estudava, era adolescente, criança e adolescente, eu aprendia na roça. Aprendia olhando a espiga de milho. Aprendia olhando o passarinho. A flor de maracujá. Era uma coisa maravilhosa. E aí a gente aprende. O salmista, Davi, o texto diz que, a introdução diz que aquilo foi Sigaion de Davi. O meu texto está Sigaion, não sei se na sua Bíblia está assim. Tem alguém que está escrito Sigaion? O título, porque os salmos eles eram editados, o editor colocava em cima no título. E tá, aqui na minha versão está assim, Sigaion de Davi, não está escrito salmo, está escrito Sigaion de Davi, Sigaion de Davi, que ele cantou ao Senhor sobre as palavras de Cushi Benjamim. Uma pessoa ofendeu muito o rei. Nós não achamos na Bíblia esse Cushi. Há um Cushi na Bíblia que não consta que ele se encontrou com Davi, que ele era da época de Davi. Mas, no livro de Samuel, há uma história que eu vou contar para vocês, e depois vocês podem ler no capítulo 16, tá? Não vai ler agora, só vou contar a história. Capítulo 16, foi o seguinte. Absalão, filho de Davi, Davi era o rei, morava em Jerusalém. Absalão, o filho de Davi, se revoltou e queria pegar o reinado do pai, o trono. Naquela época, quando um jovem queria pegar o trono do pai, ele matava o pai. Então, é claro, Absalão queria, para ficar no lugar de Davi, para pegar o reinado, ele ia matar o pai. E formou uma força militar, saiu distante, criou aquela formação militar e caminhou em direção a Jerusalém para matar o pai e sentar no trono do pai. O pai, Davi, fugiu. Soube a notícia, olha, Absalão vem aí, já falou que contratou lá 500 homens, 600 homens para matar o pai, para ele sentar no trono. E Davi então fugiu. Ele ajuntou as mulheres da casa, as crianças, os empregados e fugiu.
Ele ia fugindo em direção ao Rio Jordão para atravessar o Rio Jordão. Ele ia fugir. Porque ele sabia que aquilo acontecia. A história estava cheia. O filho matava o pai, sentava no trono. O filho matava o pai, sentava no trono. E o destino era aquele. Então Davi está fugindo, assustado, amedrontado, preocupado com aquelas pessoas. E a certa altura, ele vai passando entre duas montanhas. Uma montanha de um lado, outra montanha do outro. E ele e o grupo dele. Tinha um apoiador, um guarda-costa, e as pessoas. E vão caminhando. E esse homem chamado Simei, por isso que eu acho que o editor pode ter mudado, trocado o nome, feito confusão. Não é Cuxi, é Simei. A história é essa, mas o personagem não é Cuxi. É Simei. E esse Simei, ele viu Davi fugindo e ele ia do alto do morro xingando Davi. Davi, seu cretino, agora você vai ver, Absalão vai te matar, você é isso, você é aquilo. Aí jogava pedra no pessoal, mulher, criança, e aquele grupo, um grupo do rei fugindo com aquelas pessoas. E ele ofendia. Depois ele passava para o outro lado, ele ia lá no alto do morro, andando paralelamente a Davi e sua família, a família de Davi, né? E xingando. O militar que estava com ele pegou a espada e falou, eu vou lá e dou fim desse camarada que já está perturbando demais, vou matá-lo. Davi falou, calma. Irmão, isso é lindo, é maravilhoso. Porque Davi falou assim, deixa ele, porque quem sabe ele tem alguma razão. Quem sabe eu tenho feito alguma das coisas. Quando alguém nos acusa, nós sabemos que nós não fizemos tudo aquilo de que somos acusados. Acusações são falsas. Mas quem sabe alguma coisa a gente fez. E ele o Simei foi lá e Davi não permitiu que o seu general matasse esse Simei. Quando chegou no Jordão, ali ficaram e esse Simei desapareceu. Então o Salmo foi escrito por causa disso, por causa das palavras, não de Cuxi, porque Cuxi não se enquadra na história. Esse é um princípio para interpretar as coisas. Nós precisamos saber se o personagem se encaixa, senão não é ele. Alguma coisa está errada. Ou rasgou o papel, ou o escriba trocou o nome, mas não é. O personagem é Simei. Pois bem, aí ele escreve esse salmo como uma resposta a essa experiência. Simei xingou, maltratou, jogou pedra, e ele não deixou que houvesse nenhuma reação, porque aquele homem que estava lá com a espada podia chegar lá, subir lá no morro e acabar com ele, mas não. E Davi falou assim, deixa ele vivo. Ele está me xingando, está me ofendendo? Quem sabe ele tem alguma razão? Aí eu fico pensando, irmãos, quantas vezes as pessoas nos maltratam, nos ofendem, e a gente reage, mas quem sabe alguma coisa do que ele está falando é verdade? Quem sabe? E é essa a ideia que nós encontramos nesse salmo maravilhoso. Uma resposta às acusações. Então agora a gente tem que prosseguir. Então, salmo de pedido de socorro e é um salmo imprecatório. Imprecatório é porque ele pede a Deus uma punição para aquela pessoa. Eu quero ser liberto dessa opressão de dor, de ofensa. Mas também eu quero que naquilo que aquele ofensor está errado, porque Davi sempre alega, ele reivindica a presença do juiz. A gente vê nos filmes, vê nos documentários e nas notícias que uma pessoa que é encaminhada para um tribunal, ela faz tudo para não chegar lá no julgamento. Vai adiando. E o advogado fala, isso aqui não pode, quero vista, quero não sei o quê. E ninguém quer chegar lá. E Davi não. Davi falou, Senhor, eu quero ser julgado. Eu quero ser julgado. Porque ele me acusou, eu não sei, quem sabe?
É preciso que isso seja colocado a limpo. Aí ele faz as perguntas, ele diz, quem sabe? Né? Aí ele diz assim, mas vou ler uma parte do Salmo, né? Uma parte do Salmo, maldade, versículo 3, né? Senhor, Deus meu, se eu fiz isso, muito interessante. Se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei o mal àquele que tinha paz comigo, e se despojei o meu inimigo sem causa, persiga-me o inimigo e alcance-me qualquer... calque aos pés a minha vida, no chão, e deite no pó a minha peleja. Mas ergue-me-te da tua ira. Então, esse salmo mostra que nós, no caso, a experiência de Davi, porque a gente, quando lê a Bíblia, a gente aprende dos personagens, e pode ser que alguma coisa que aconteceu com ele, a gente pode aproveitar. Por exemplo, é de ser acusado e perguntar a Deus, ele tem razão, Senhor? Ele tem razão? Certo? Então, eu ofendo o irmão José Roberto, falo uma opção de coisa contra ele. Aí ele vai a Deus, Senhor, o pastor me acusou disso. Ele tem razão, Senhor? Ele está certo? Será que eu fiz aquilo mesmo? Então, ele faz essas perguntas. Então, rapidinho aqui, né? Para a gente aprender. Em sua oração, o salmista realça a sua necessidade de libertação e realça a ferocidade do inimigo. Eu estou oprimido e meu inimigo é feroz. Item 2. O salmista admite que ele possa ter praticado alguma maldade e se declara disposto a pagar e a sofrer as suas consequências. Eu estou disposto. Eu quero ser julgado. Davi pede para ser julgado. Quero colocar isso aí. Né? Às vezes, as perseguições e os sofrimentos por que passamos são autorizados por Deus para nos punir pelos nossos erros cometidos, a fim de aprimorar o nosso caráter. Então apareceu esse e-mail lá, falando um monte de besteira. Quem sabe o que é para Davi refletir sobre alguma coisa? É possível que Deus permitiu isso? Que ele viesse me falar isso tudo? Quem sabe? Não é para eu aprender alguma coisa que eu estou sendo acusado? Me acusou injustamente. Será que isso não é para eu aprender alguma coisa com essa acusação injusta? Então isso é uma coisa fantástica. Item 3. O salmista reivindica a ação de Deus como juiz. Então é o que eu disse. Eu fui acusado, eu quero ser julgado. Já que me falaram que eu fiz isso, eu quero ir a um tribunal para ouvir o que o tribunal vai dizer. Porque nós realmente temos pavor e fugimos de qualquer tribunal. Davi acha que é bom ele ir ao tribunal. Ele fica em paz. Porque ele acha que se ele fez tudo aquilo de que foi acusado, no caso de Jó também, né, foi acusado, então é preciso que ele aprenda alguma coisa. Então eu estou errado. Onde é que estou errado? O tribunal vai me dizer. Então o Senhor é o juiz universal. O Senhor julga com severidade. E o propósito do Senhor como juiz é castigar e também salvar. Por quê? Se ele vai ao tribunal acusado, ele pode ser condenado, mas também pode ser salvo. O juiz pode dizer, não, você não fez nada disso, isso é falso, isso é calúnia, não provou nada. Né? Na prova. Então ele deve aceitar isso, deve aceitar ser avaliado. O apóstolo Paulo falou que nós, os cristãos, devemos nos julgar, cada um se julga.
Porque se nós nos julgamos, o outro não vai precisar fazer isso. Sim, eu já pensei nisso. Foi isso. Se eu me julgo, me avalio, eu não vou ser julgado pelo outro. Porque quando o outro vier julgar, eu já me julguei, eu sei, já descobri. Eu fiz isso e já estou tomando as providências para pagar. É isso que Davi fez. No item 3, então, o salmista é a reivindicação de Deus. O propósito do Senhor como juiz é castigar e também salvar. Então, se eu vou ao tribunal, eu posso ser castigado, mas eu também posso ser salvo. Porque de repente eu sou inocente, fica provado isso. E eu fico muito bem. Então Deus não só condena, Deus salva. Então nós devemos ir a Ele, e conversar com Ele e pedir a solução dele. Bom, e o item 4, o Senhor julga os povos como um todo e cada um de nós individualmente. O ensino bíblico é que Deus ele conduz os povos. Deus é o Deus do indivíduo e o Deus da comunidade. Deus é o Deus, meu Deus como brasileiro e do meu país, do Brasil. Então, o que o salmista diz é que Deus julga os povos e julga as pessoas que fazem parte desses povos. Se uma nação, às vezes você vê um povo, né, por exemplo, Irene estava contando a situação do Egito. Por que está tão terrível? Por que aquele estado tão miserável? É um julgamento sobre um povo. Eu fico com pena do Brasil, porque nós estamos chegando a certas coisas e Deus pode dizer, olha, eu vou castigar vocês, brasileiros. Mentira, trapaça, roubalheira, né? Falsidade, blasfêmia, injúria, tanta. Deus pode, eu vou castigar vocês com seca, vou castigar vocês com terremoto. Deus pode fazer, porque Ele é Deus das nações. Deus é Deus das nações. Então, no Velho Testamento, os profetas chamavam as nações para diante de Deus e mostrar caminho para as nações. E para o indivíduo. Para o salmista, Deus julga o indivíduo e a comunidade a qual ele pertence. Então, muitas pessoas podem sofrer por causa das maldades que alguém pratica. No item 4, o salmista menciona é só fechar, né? Isso. Tá bom, obrigado. Item 4. O salmista menciona consequências dolorosas para quem pratica o mal. Ele sabe que se aquelas acusações são verdadeiras, ele estará sujeito a padecimento. Então ele entra por esse caminho. 4.1. Consequências decorrentes do próprio castigo de Deus. Verso 12 e 13. Verso 12 e 13 dizem: se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada. Armado e teso está o seu arco. Já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. É bom lembrar, irmãos, que os salmos são poesias. As poesias são linguagem simbólica. Não é linguagem precisa, como uma linguagem que descreve fenômenos da natureza ou que ensina como cuidar de um doente, coisas assim. É uma linguagem poética. Aliás, a palavra sigaion, que está na minha versão, quer dizer um cântico emotivo, um cântico emocional. Quer dizer que há uma proposta de sentimento.
Então, o salmista, ele faz uma poesia sentimental. E assim a função da poesia, é causar uma emoção, causar um sentimento. Alegria, tristeza, medo, insegurança, amor, ódio. Essa é a função. Então, elas podem ser consequência do próprio castigo de Deus, um castigo direto de Deus, ou decorrente do próprio mal que praticamos. O homem mau produz com sua maldade as próprias consequências dos seus atos. Essas consequências podem ser mais terríveis e dolorosas do que o próprio castigo divino. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que passa a vida bebendo, tomando muita bebida. Ele está com 55 anos e agora, de tanto usar bebida alcoólica, ele está com cirrose. E a cirrose que não tem cura. E ele vai ficar doente um bom tempo e vai sofrer bastante. Então, a cirrose não é um castigo de Deus. A cirrose é a consequência direta do que ele escolheu fazer, que é a consequência do álcool. Né? Eu tinha um sobrinho que bebeu a vida inteira. Usou bebida o tempo todo. Depois, no final, mais velho, ele parou. Mas o organismo dele já estava estragado. E ele adquiriu uma doença do coração. O álcool causa também doença no coração. Bebida alcoólica causa doença no coração. Aquele Mussum dos Trapalhões, ele morreu de cardiopatia alcoólica. Cardiopatia alcoólica. Então, mas não foi Deus que fez ele ficar cardiopata. Ele é a consequência dele. Pode haver um castigo de Deus, mas aqui no caso fica óbvio que Deus não destruiu o coração dele. Foi o álcool. Deus não destrói a mente de uma pessoa. É a cocaína, é a maconha. Quando eu comecei a estudar medicina, ficou muito claro, pelas pesquisas da época, que a maconha causa doença mental, causa loucura. Mas a força do comércio, a força da economia é muito grande. Então, há pessoas querendo fazer imensas fazendas de maconha e ficarem muito ricos. Então, tudo isso influencia no entendimento das coisas. E então a maconha passa a ser recreativa, é como você chupar picolé, que não é verdade. Que não é verdade. Ela causa loucura. Bom, e se a pessoa sofre pelo seu comportamento, não quer dizer que aquilo é porque Deus é um Deus cruel, que castiga com doença. Não. Nós somos castigados por nós mesmos. Agora, o comentarista diz, o salmista diz, é que essas consequências são consequências daquilo que nós praticamos. Os versículos 14 a 16 diz: eis que o mal está com dores de perversidade. Eu acho muito interessante. Sabe o que ele está fazendo aqui? A pessoa má é como uma gestante. Essas dores são dores de parto. O perverso, ele está prenhe e vai dar à luz. Quando ele der à luz, vai aparecer a maldade, a perversidade. A mãe dá à luz um bebê. O mal dá à luz a uma perversidade, uma maldade. Crime, violência, maldade, roubo. Ele produz isso, porque ele é mau, está grávido e dá à luz. Quer dizer, é impossível que uma mulher grávida não dê à luz. Isso não é possível. E também não é possível que um homem perverso. É por isso que eu digo, não adianta se tornar pastor, não adianta se tornar evangélico, não adianta se tornar juiz, não adianta se tornar político, porque ele está prenho do mal. Ele está prenho do mal. Está pronto de dar à luz. E daí a pouco, pum, que ele deu. É um pastor pedindo ouro, é outro mentindo, é outro trapaceando, essas coisas.
É o que o salmista diz, né? Que verso 14. Eis que o mal está com dores de parto, de perversidade. Seria dores de parto. Né? É a dor da perversidade. Concebeu a malvadez. Ele deu à luz a perversidade. E dará à luz a falsidade. São esses dois versículos que, poeticamente, o salmista fala que o perverso vai dar à luz. E o que vai nascer é a perversidade. O mal está prenhe, vai dar à luz. E o que ele vai dar à luz é a desgraça do outro. Mas essas pessoas, elas terão consequências. Elas terão suas dificuldades. A sua malvadez recairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Quer dizer, ele vai dar à luz, é como um animal que dá à luz um filhote e esse filhote come a mãe, destrói a mãe. Aquilo que se gerou pode voltar contra aquele que gerou. E assim, ele gerou a maldade e a maldade vem contra ele e o destrói. Isso é uma palavra dura que é, digamos assim, entendida do salmista com relação ao que faz o mal. Quer dizer, não precisa um general ir lá dar uma surra naquele cimeiro. Deixa ele. Ele vai dar a luz. E o mal ao qual ele der a luz pode ser a sua própria destruição. Isso é terrível, né? E, finalmente, consequências dolorosas, tal, o homem... Item quinto, né, o final. Em qualquer circunstância, castigo ou redenção, devemos insistir na justiça e bondade de Deus. Devemos louvá-lo por isso. O salmista sempre termina dizendo o seguinte: olha, não importa o que aconteça, Deus é bom e eu vou louvá-lo. Se o meu inimigo me venceu, não interessa. O meu Deus é bom e a Ele eu agradeço, e a Ele eu louvo. Se ele me assaltou, se ele me roubou, se me traiu, isso tudo bem, foi feito. Mas a minha postura é essa, é louvar a Deus. Quem pode ler o último versículo para mim, por favor? Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor. Não importa o que aconteceu, eu vou render graças a Deus e cantarei louvores a Ele por causa da justiça dele. O mal está no mundo, mas Deus está no céu e Ele é justo. E é nisso que eu me alegro. É nisso em que eu me alegro. Da justiça e da vontade de Deus. E é isso que aprendemos do Salmo 7. Alguma pergunta? Por favor.